Então, vamos lá. Então, bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos à aula remota de patologia especial, mais uma delas, né? E hoje a gente vai partir, então, para estudar as alterações de fígado e pâncreas. Daí, para a gente entender essas alterações, a gente precisa entender o funcionamento desses órgãos, porque é com base no funcionamento dos órgãos que a gente vai entender as consequências das alterações desses órgãos, tá? Então, o fígado, né? Então, o fígado a gente sabe, é um grande órgão de metabolização. As lesões que acontecem no fígado, elas estão relacionadas com a estrutura, com a organização das células no fígado. Então, por isso eu trouxe essa imagem aqui, que mostra como que é a organização celular do fígado. Então, olha lá. O fígado de suíno e de humano, ele é muito semelhante a esse daqui. Então, os lóbulos hepáticos, deixa eu pegar um apontador. Os lóbulos hepáticos de suíno e do ser humano têm esse formato hexagonal, cada lóbulo hepático. Nos demais animais não tem esse formato hexagonal, mas tem um formato circular ou mais alongado, mas que de uma forma geral funcionam da mesma forma. O que a gente tem de histologia que a gente tem que saber a respeito do fígado? Então, o fígado, ele tem, isso aqui é um lóbulo hepático, e no meio do lóbulo hepático, a gente tem a veia hepática. Para a veia hepática, drena todo o sangue que vem da veia porta hepática, que é essa aqui, e da artéria hepática. Então, olha lá, a gente tem veia central hepática, veia porta hepática na periferia do lóbulo hepático e a artéria hepática na periferia do lobo hepático. O que acontece? A veia porta hepática é aquela veia porta que traz sangue do intestino diretamente para o fígado. Esse é um sistema que auxilia o corpo a protegê-lo, né, a fazer a sua proteção contra micro-organismos e contra toxinas que são absorvidas lá no intestino, lá na alça intestinal. Então, vocês sabem, o intestino tem um monte de bactéria lá, tudo que a gente se alimenta vai passar pelas alças intestinais, e aí se a gente ingere uma toxina, ou se a gente ingere bactérias, essas bactérias se proliferam lá dentro, produzem toxinas, as toxinas são absorvidas. Essas toxinas, elas vão parar onde? Elas vão parar nos vasos sanguíneos, nas veias, que estão captando os nutrientes intestinais para absorver e disponibilizar para o corpo. Mas o que acontece? Uma vez que esses nutrientes são absorvidos, eles vão ser drenados para a veia porta hepática. E a veia porta hepática vai levar o sangue até o fígado. Lá no fígado, o que acontece? Metabolização de tudo que a gente acabou de ingerir. Então, por exemplo, se a gente se alimentou com carboidrato, os carboidratos vão ser digeridos no intestino até carboidratos mais simples, né? Enfim, unidades mais simples, como a glicose, e isso vai ser absorvido. Transformar em monossacarídeos? Isso, muito obrigada. Isso mesmo, monossacarídeos. E aí, esses monossacarídeos, eles são absorvidos, caem na corrente sanguínea. E aí, eles vão lá para o fígado. O fígado não é um dos órgãos que estoca glicogênio? Esse sangue é absorvido das alças intestinais, vai até o fígado remove essa glicose do sangue e estoca na forma de glicogênio. O restante da glicose que não é estocada vai ser distribuída para o corpo para ser utilizado por todas as outras células. Lipídios, a mesma coisa. Então, os lipídios são absorvidos, vão até o fígado para sofrerem alguma metabolização ou para serem estocados, ou são transformados juntamente com lipoproteínas, tá? Formando HDL, LDL. E aí, essas lipoproteínas vão levar esses lipídios através do corpo para distribuir os lipídios para o restante do corpo.
Medicamentos que a gente toma. Então, tomamos o medicamento, vai ser absorvido no intestino. Esses medicamentos vão passar por uma primeira metabolização hepática. Essa primeira metabolização pode tanto ativar quanto inativar os medicamentos. E aí vocês já viram lá em farmacologia, né? Aqueles medicamentos que são ativados ou inativados pela primeira passagem hepática. E assim vai. Então, o fígado é esse órgão importante da metabolização. E aí o que acontece? Essas moléculas que precisam ser metabolizadas, elas chegam até o fígado na veia hepática, que é essa veia periférica do lóbulo hepático. E aí, olha só o que acontece. Esse sangue chega aqui no fígado e ele vai se distribuir entre os hepatócitos. Observem que cada um desses canalículos mais fininhos, que passam no meio do lóbulo hepático, eles estão em contato íntimo com os hepatócitos. Aqui, esses canalículos que se formam, eles são formados por endotélio vascular, né? São capilares do tipo sinusoides, que têm fenestras entre as células do endotélio vascular, justamente para permitir que o hepatócito que está aqui, ele entre em contato com o sangue e remova do sangue todas essas moléculas que são necessárias serem metabolizadas, tá? Entre essas fenestras dos do endotélio vascular, o hepatócito, inclusive, projeta microvilosidades para o interior dos canalículos, para ele poder ter uma maior área de contato com o sangue que está passando aqui, tá? Uma coisa muito interessante, então veio o sangue da veia porta, vai passar por aqui para ser metabolizado. Aí o sangue vem para a veia hepática. Da veia hepática vai voltar para o sistema circulatório, para a veia cava caudal. Veia cava caudal, coração, lado direito, átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Aí vai ser oxigenado, volta para o lado esquerdo do coração e aí vai ser distribuído para o restante do corpo, tá? Então é interessante porque é um sistema de defesa, né, do organismo, que purifica, limpa esse sangue e libera para a circulação venosa somente o que é nutriente de fato para ser utilizado pelas outras células do organismo. E além disso, esse sangue rico em nutrientes, ele vai passar para os pulmões, primeiro para ser oxigenado, para depois ser distribuído para o restante do corpo. Então é bonito, né? Porque sai um sangue limpo do fígado, que vai para os pulmões ser oxigenado, fica com uma grandíssima qualidade esse sangue, rico em nutrientes e rico em oxigênio, e daí vai ser distribuído para as demais células, tá? Então, isso a respeito do sistema porta hepático e esse fluxo de sangue no fígado, que é muito importante de vocês saberem. Outra característica importante do sistema circulatório hepático é que aqui no fígado ocorre mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Vejam aqui, ó. A artéria hepática é essa que está em vermelho aqui, ó. Então, ela também está localizada, ramos dela, estão localizados na periferia do lóbulo hepático. E aí, o que acontece? Essas artérias hepáticas, elas vão se projetar para dentro do lóbulo hepático. Da mesma forma que os canalículos da veia porta hepática. Então, a artéria hepática se projeta aqui, ó. Tá vendo que tá vermelhinho aqui, ela vai se tornando azul e ela se funde com o sangue venoso da veia hepática, da veia porta hepática? É isso mesmo que acontece. Então, a artéria hepática que está trazendo para o fígado sangue rico em oxigênio e nutrientes vai fazer com que o sangue se misture, o sangue arterial com o sangue da veia porta hepática, sofre uma mistura e aí esse sangue é drenado para a veia central. Veia central, veia cava caudal. Bem interessante, né? Então, qual que é a ideia aqui também? A artéria hepática, ela está trazendo sangue rico em nutrientes e oxigênio para nutrir os hepatócitos. É um pouco diferente da função do sangue que vem da porta hepática, da veia porta hepática. O sangue que vem da veia porta hepática é para ser desintoxicado, metabolizado. O sangue que vem da artéria hepática, ele vem para nutrir os hepatócitos.
Então, um traz trabalho para os hepatócitos e o outro traz nutrientes para manter esses hepatócitos saudáveis, tá? E aí, qual que é a outra função do fígado além de metabolização? Me digam. Outra Biotransformação? função. Hã? Biotransformação? Biotransformação, então isso está dentro da metabolização, né? Então ele faz biotransformação de medicamentos, de hormônios, por aí vai. Está dentro de metabolização. Que mais? Que é a função do fígado. Hã? Armazenamento. Armazenamento de nutrientes, exatamente. Então, armazena carboidratos na forma de glicogênio, gordura, né? Dependendo do caso, da quantidade de gordura que está circulando. Mas isso está dentro de metabolização. Que mais? Secreção também faz parte? Secreção de quê? Ai, meu Hormônio. Deus. Tem alguns hormônios. Transformar aquela ureia. Também. A Da amônia, bilirrubina. transformar amônia em ureia. Isso também é função de metabolização hepática. A aula. Que mais, gente? Bora, o Fazer- fígado? A bilirrubina Fazer também. a síntese de colesterol, sintetizar o. Síntese de proteína? Absorção? Volta. O pessoal estava falando de síntese de sais biliares, bilirrubina. Isso tudo vai em que líquido? A bile! A bile! A bile. Bile, gente. Produção de bile. Secreção da bile. Professora, você acredita que a gente fica com... pelo menos eu fico com vergonha de falar errado. Daí eu fico me travando, me segurando, sabe? Não, tem que falar. É uma aula normal, não se preocupem não. Tá? Bile, gente. Produção de bile. E daí, olha que massa isso. A bile, ela é produzida pelos hepatócitos, né? Então, isso que vocês falaram. Tem que liberar o colesterol, o excesso de colesterol, ele é eliminado pela bile. Ele é utilizado para formar sais biliares. Sais biliares que vão agir lá na digestão, enfim. O que mais tem na bile? A liberação da bilirrubina tá na bile, né? E tudo isso, todos esses metabólitos que são liberados na bile, eles são produzidos pelo fígado, pelos hepatócitos. E daí aqui, ó, os hepatócitos estão alinhados aqui. Vejam o desenho aqui, o mouse, né? Então, os hepatócitos estão alinhados aqui. Esses hepatócitos, eles estão recebendo sangue da veia porta hepática, estão metabolizando tudo que tem que metabolizar aqui. O que é nutriente que ele tem que liberar de volta para a corrente sanguínea, ele libera aqui e beleza, isso vai embora. Agora, o que tem que ser excretado do corpo, como por exemplo a bilirrubina, para ficar mais fácil da gente visualizar, a bilirrubina tem que ser liberada nos canalículos biliares. E aonde estão os canalículos biliares? Eles estão entremeados no meio dos hepatócitos, ou entremeados com os hepatócitos. E aí o que acontece? Os canalículos biliares, eles têm origem da mesma forma que os vasos linfáticos têm no meio dos nossos tecidos. Então, ele tem origem como um tubo que tem a sua extremidade fechada. E aí tem um monte de hepatócito em torno desse tubo. Aí o que os hepatócitos fazem? Aqui tem veia, tem sangue da veia porta hepática, aqui tem sangue arterial passando. Então, está nutrindo os hepatócitos e aqui eles estão pegando esse sangue para metabolizar. O que tem que ser excretado do sangue é jogado para esse canalículo biliar. Aí esse canalículo vai se fusionando com canalículos maiores para formar os ductos biliares maiores que vão levar a bile até o intestino. Tá? Então, essa organização hepática, fluxo sanguíneo hepático, o fluxo biliar hepático, é muito importante de vocês saberem. Por quê? Porque, por exemplo, muitas doenças hepáticas, elas têm início lá no intestino. Então, tem lá no intestino uma bactéria que vai produzir um certo tipo de toxina, ou um vírus que está entrando no organismo. Aonde que esse vírus vai chegar e essa bactéria, toxina da bactéria, vai chegar primeiro? Aonde que chega primeiro?
Doença intestinal. Absorvi toxina lá no intestino. Aonde a toxina chega primeiro? No fígado. Fígado. No fígado. E mais especificamente, em qual porção do lóbulo é atingida primeiro? A periferia ou a região central? Periferia. Periferia. Região. Periferia. Exatamente, região periférica. Então, se eu tô sendo acometida por uma doença intestinal, essa doença intestinal pode levar a consequências hepáticas, porque é o primeiro órgão que entra em contato com o sangue que está vindo do intestino. E daí, por exemplo, quando a gente tem um bovino a campo e esse bovino está se alimentando com plantas que estão intoxicadas por algum motivo, seja por micotoxinas, ou seja pelo solo que estava contaminado, essa planta absorve essa substância ou produz a substância em maior quantidade devido a mudanças climáticas, mudanças de solo, não sei o que lá, porque tem tudo isso também. Então, se o bovino se alimenta com essas plantas tóxicas, o intestino sofre lesão, eventualmente, dependendo da toxina, mas vai sofrer lesão também o fígado. E as lesões hepáticas, quando a gente analisa a histologia, a gente vai perceber que as lesões hepáticas são mais intensas na periferia dos lóbulos, justamente porque são os hepatócitos que entram em contato primeiro com essa substância tóxica. Muito legal, né? Prof, Que aonde seriam? Dá para ver ali os ductos biliares nesse desenho? isso em verde, Regi, tudo que está em verde, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu já vou mostrar uma figura que mostra melhor esses ductos biliares. Então, eles também Professora, ficam na periferia. Diga, Lucas. é uma dúvida. Você falou que as lesões começam através da periferia. Então, quanto mais para a veia central no fígado, mais filtrado essa toxina vai ser? Tem aqui, meu amor. Vamos pensar assim, Lucas, exatamente, os hepatócitos funcionam como um filtro. Então, os hepatócitos aqui da periferia, que entram primeiro em contato com essas toxinas, eles vão ser os primeiros a serem atingidos, porque a concentração da toxina é maior aqui no início do canalículo venoso do que aqui no final. Faz sentido, não faz? Mas isso que você falou. Isso que você falou tá certinho. É bem esse pensamento. Beleza, gente? E daí, olha só, os canalículos biliares, ele tem um fluxo de produção de bile que é contrário ao fluxo sanguíneo. Então, ó, o fluxo sanguíneo, ele vem daqui para cá, tanto na veia hepática quanto da artéria hepática, da veia porta quanto da artéria. E a produção de bile? A bile, ela vem daqui dos hepatócitos para dentro dos canalículos biliares e para dentro dos canalículos maiores. Então, tem sentido contrário. Um está saindo do fígado para ser levado para o intestino e o outro está entrando no fígado para ir em direção à veia hepática central. Legal, né? Vocês já tinham visto essa organização aí do fígado? Não, professora. Não? Deu para entender? Deu? Então, dentro do fígado também existem muitas células do sistema imunológico. Uma delas são os macrófagos. Os macrófagos, que no sangue são os monócitos, né? Então, a gente tem monócitos no sangue que vão sair para os tecidos periféricos. E daí, lembra que eu falei para vocês? Os macrófagos recebem nomes diferentes de acordo com o tipo de tecido onde eles estão. Então, células de Kupfer é o nome que se dá aos macrófagos do fígado. E aí, esses macrófagos, eles ficam instalados dentro dos sinusoides hepáticos. Então, a gente tem macrófago aqui, ó, aqui dentro. Essa figura aqui da histologia, aqui do lado, tá mostrando justamente isso. Então, a gente tem, ó, hepatócitos aqui. Deixa eu pegar o pointer. A gente tem hepatócitos aqui, hepatócito aqui, hepatócito, tudo aqui em volta é hepatócito, essas células grandes. Esses parecem vacúolos que aparecem aqui do lado, aqui no meio, são os capilares sinusoides. Então, isso aqui é uma célula endotelial que está delimitando o sinusoide.
tá? Só que observem, tem uma célula endotelial aqui e outra nem aparece, mas dá pra gente ver aqui, ó, esse limite escuro que aparece aqui é de membrana plasmática de célula endotelial. Mas observem que é um contato muito íntimo que existe entre o sangue que está passando aqui e o hepatócito que está aqui. E aí, dentro do sinusoide, a gente tem essas células aqui, com seu citoplasma emitindo diversos pseudópodos, né? Que é para quê? Para ela se aderir dentro do sinusoide. E aí o macrófago fica entrando em contato com tudo que está passando ali dentro do sinusoide. Se ele encontra uma bactéria, se ele encontra células velhas, célula sanguínea, hemácia ou leucócito, ele vai fazer a degradação dessas células, auxiliando a limpar o sangue. O fígado, juntamente com o baço, são os principais órgãos que destroem as hemácias, que tiram de circulação as hemácias mais antigas. Então, por isso que ele tem um monte dessas células de Kupfer dentro dos sinusoides. Os canalículos biliares. Então, já expliquei para vocês, né? Eles têm origem no meio dos hepatócitos, por isso eles são bem delgados, bem finos no meio dos hepatócitos, aí eles vão se unindo, formando ductos biliares cada vez maiores. Esses ductos biliares ficam grandes e vão saindo do fígado. Aí tem alguns tipos de preparações anatômicas que a gente consegue fazer esse tipo de imagem que está aqui embaixo. Então dá para a gente ver bem, ó, os canalículos biliares tendo início no meio dos lóbulos hepáticos, formando canalículos cada vez mais espessos, que vão terminar na vesícula biliar. E daí da vesícula biliar vai sair um outro ducto que vai levar o ducto biliar, que vai levar a bile até o intestino. Tranquilo, pessoal? Essa organização histológica aí do fígado? Tranquilo, professora, tá bom. Então tá. Funções do fígado, funções metabólicas do fígado. Então, ele é esse órgão de metabolização. Vocês... Obrigada, meu amor. Então, ó, esse monte de molécula aí que o fígado vai metabolizar. Então, ó, absorvido do trato gastrointestinal, bilirrubina, nutrientes, fármacos, substâncias estranhas. Vai chegar no fígado através da veia porta hepática. O que vai acontecer lá no fígado? Metabolismo das gorduras, dos carboidratos, proteínas, hormônios. A degradação das proteínas gera ureia, destoxificação de medicamentos, de hormônios, blá, blá, blá. E armazenamento de nutrientes. Então, glicogênio, por exemplo, gordura. Aí o que acontece? Através da veia hepática, esses nutrientes que foram absorvidos aqui, esses fármacos, através da veia hepática, os resíduos desse metabolismo vão ser levados para a circulação sistêmica. Então, glicose, o fígado também tem a função importantíssima, além de metabólica, além de produção de bile, síntese de proteínas plasmáticas. Então, aqui, ó, proteínas plasmáticas. Albumina, fatores de coagulação, angiotensinogênio. A albumina é a principal proteína plasmática, ela que dá a osmolaridade plasmática, junto com outros sais minerais, mas ela é super importante para isso. Fatores de coagulação, produzidos no fígado. Angiotensinogênio, que vai ser transformado em angiotensina para fazer regulação da pressão sanguínea, produzida pelo fígado. Beleza. Ureia vai ser eliminada lá no rim, então a amônia convertida em ureia vai ser eliminada lá nos rins. Vitamina D precisa de uma parte de ser metabolizada no fígado para ela se tornar ativa. Somatomedinas, metabólitos para excreção. A artéria hepática. A artéria hepática traz para o fígado o quê? Bilirrubina, hormônios, fármacos e outros nutrientes também que estão na circulação arterial. Vem para a artéria hepática, vem através da artéria hepática para o fígado. No fígado, sofre todas essas metabolizações também. O que é interessante fica no corpo, e o que não é interessante vai ser eliminado do corpo, através da onde? Da bile.
Então, o que a gente encontra na bile? Sais biliares, compostos pelo excesso de colesterol que tem no corpo, bilirrubina, água e íons, fosfolipídios. O pH da bilirrubina também é alcalino, então tem um monte de bicarbonato ali dentro, tá? Então, essa figurinha aqui tá legal porque mostra muito bem pra gente como é o fluxo sanguíneo hepático e de onde vêm todas essas substâncias que o fígado tem que metabolizar. Além disso, traz pra gente as funções hepáticas. Então, funções hepáticas, produção de bile, metabolização de tudo que está circulando no corpo e a produção de proteínas plasmáticas. Vocês podem adicionar aí, isso está dentro de metabolização, mas como um fator importante, destruição de hemácias velhas. Agora, a partir dessas 4 funções mais importantes aí, metabolização, bile, produção de proteínas plasmáticas, remoção de hemácias antigas, o que vai acontecer com o corpo do animal se ele passar por um processo de hepatite, ou de cirrose hepática, ou de fibrose hepática, ou hepatite crônica? Esse bichinho tá lascado, né? Porque o fígado é um órgão super importante para a manutenção da homeostase corporal. Então, vocês já comecem a pensar nas consequências da parada do funcionamento hepático. Então, a bile, composta por água, sais biliares, colesterol, bilirrubina, entre outros. Quais que são os objetivos do corpo do animal quando ele produz a bile? Então, é fazer excreção de moléculas que são tóxicas para o corpo. Bilirrubina, xenobióticos, colesterol excedente, na forma de sais biliares. Digestão, os sais biliares. Sais biliares que emulsificam as gorduras para facilitar a absorção, para permitir a absorção. E neutralização do pH ácido do estômago. Então, tem bicarbonato, que é liberado junto com a bile para neutralizar o pH ácido. Falando em bile, uma das principais moléculas que é excretada na bile é a bilirrubina, que dá aquela coloração esverdeada, né, para a bile. Amarelada, esverdeada para a bile. Da onde vem a bilirrubina? Então, a bilirrubina vem da degradação de eritrócitos senescentes, eritrócitos antigos. O que acontece? Dentro da hemoglobina, que é essa proteína que está em grande concentração dentro das hemácias, então a hemoglobina ela contém um grupo M. O grupo M ele vai ser metabolizado por hepatócitos ou por células do baço em biliverdina. A biliverdina ela vai ser metabolizada no fígado, formando a bilirrubina. E aí a bilirrubina vai ser liberada na bile. A bile que fica estocada na vesícula biliar e frente a estímulos, ela é liberada no intestino delgado. Tá? Então, ó, da onde vem a bilirrubina? Da degradação do grupo M. Várias proteínas no corpo têm esse grupo M. A hemoglobina é uma delas, mas a gente tem dentro da fibra muscular mioglobina e a gente tem dentro do pâncreas uma diversidade de proteínas de metabolização que recebem o nome de citocromo. Então, a gente tem citocromo P450, super importante para a metabolização de moléculas esteroidais. Então, os hormônios esteroidais, por exemplo. Tem outros tipos de citocromos, que são o quê? Conjuntos de enzimas que agem sobre determinadas moléculas para fazer a metabolização dessas moléculas. Os citocromos têm também grupo M. Então, quando essas proteínas vão ser regeneradas, produzidas novamente, a gente tem degradação dessas proteínas e liberação do grupo M. E o grupo M é transformado em bilirrubina e vai ser liberado lá na bile. Então, como que funciona para a produção da bilirrubina? Então, a bilirrubina passa por 3 etapas. Uma etapa de captação, de conjugação e de secreção. Captação, o que acontece? Então, a gente tem a bilirrubina, a biliverdina sendo produzida pelo baço ou pelas próprias células hepáticas,
E para ela cair na circulação sanguínea, ela é uma molécula lipossolúvel. Para ela se tornar hidrossolúvel, ela é conjugada com a albumina, ligada à albumina. E aí esse complexo bilirrubina-albumina está no sistema circulatório. Chegando lá no fígado, o fígado captura essa bilirrubina do sistema circulatório e aí ele vai conjugar a bilirrubina com ácido glicurônico e aí essa bilirrubina está pronta para ser secretada. Só que o processo de secreção da bilirrubina para os canalículos biliares é um processo de transporte ativo. Ou seja, existe uma limitação da velocidade com que a bilirrubina é liberada nos canalículos biliares. Tá? Então, esse é um passo limitante para a excreção de bilirrubina. Ou seja, se a gente tem uma destruição em massa dos eritrócitos, a gente vai ter dificuldade de liberar toda essa bilirrubina que está sendo produzida para os canalículos biliares. E aí isso vai se acumular no corpo. E aí a gente chega no que é conhecido como icterícia. Já vamos chegar lá, tá? Então esse é o metabolismo da bilirrubina. Metabolismo dos ácidos ou sais biliares, que são outros componentes da bile. Então, qual que é o objetivo do fígado com a produção de ácidos biliares? Bom, esses ácidos biliares, eles trabalham na homeostase do colesterol, eles auxiliam a homeostase do colesterol. Por quê? Porque eles são sintetizados a partir de colesterol. Então, a gente tem colesterol excedente no corpo, a gente vai remover esse colesterol para ser transformado em sal biliar. Deve falar, nossa, mas o colesterol ele é uma molécula energética, que tem energia, né? É uma molécula como a glicose, ela é cara para o corpo, para ficar simplesmente desperdiçando colesterol para formar sais biliares. Mas o que acontece? Esses sais biliares que são produzidos a partir de colesterol, 95% deles são recapturados do intestino de volta para o sistema circulatório e eles são reciclados. Então, ó, 95% dos sais biliares produzidos, eles sofrem recirculação enterohepática. Então, ele é absorvido da alça intestinal, volta para o fígado, os hepatócitos capturam os sais biliares do sangue e jogam de volta para a bile, para compor a bile, tá? E aí esses sais biliares, eles estão relacionados com a digestão, né, a absorção de gordura e de vitaminas lipossolúveis. Outras funções hepáticas, metabolismo de tudo que a gente já sabe, metabolismo de lipídios, metabolismo de proteínas e metabolismo de xenobióticos. O que são xenobióticos? Me digam. São substâncias que vêm do exterior do corpo. Exemplo, Amandinha. Uma medicação, por exemplo? Aham, medicamento, exatamente, tá? Então, medicamento, toxinas que a gente ingere, animais a campo, né? Comem muitas plantas diversas e essas plantas às vezes podem ter, além dos nutrientes, fungo crescendo nelas, que podem gerar toxinas, por exemplo. Medicamentos, exatamente isso, tá? Xenobióticos, tudo que vem de fora que não é normal no nosso organismo. E aí, gente, quando a gente tem uma das alterações do animal relacionadas com o funcionamento do fígado, são esses distúrbios do fluxo biliar que acabam gerando icterícia. Icterícia é aquele animal que se apresenta amarelado, né? Um local de fácil identificação da icterícia é a esclera ocular, essa parte branca dos olhos. Por quê? Porque aqui nessa parte branca dos olhos, assim como no tecido adiposo, a gente tem um tipo de proteína que ela se liga mais fortemente com a bilirrubina. Então fica mais marcado pra gente. As mucosas não ficam tão amareladas quanto fica a esclera. Por isso é comum, né? A gente vê gente que tem hepatite,
antes de ficar com o fígado aumentado e com aquela barriga bastante proeminente, a pessoa acaba ficando com a esclera ocular bem amarela, né? E isso é um sinal de icterícia. Icterícia é o quê? A icterícia ela está associada com a grande concentração de bilirrubina no sangue. Bilirrubina que é proveniente da degradação de grupo M. Aí você começa a pensar, bom, se esse animal está com icterícia, ele pode ter uma alteração no sangue, devido à degradação das hemácias, ele pode ter uma alteração muscular, proveniente da mioglobina, que foi destruída por algum motivo, ou ele pode ter um problema hepático, que está comprometendo o fígado de metabolizar esses grupos M que estão sendo produzidos no corpo. Tá? Então, a icterícia ela é um sinal hematológico ou hepático, ou muscular. Tem que ver da onde vem a doença. Bom, vamos lá. Causas, então, da icterícia. A superprodução de bilirrubina. Pode ser devido à hemólise intravascular. Então, tem doenças hematológicas, eu sempre falo as mesmas, mas enfim, babesiose, a malária, a covid, tô brincando, a malária, que causam lesão das hemácias. E aí a gente vai ter hemólise intravascular, aumenta muito a produção de bilirrubina e causa icterícia porque o fígado ele tem um limite de excreção de bilirrubina para os canalículos biliares. Uma doença hepática, que está reduzindo a captação e metabolização de bilirrubina, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser uma doença hepática. Outra coisa que eu não falei, ó, colestase, a excreção reduzida da bile. Então, pode ter o quê? A obstrução do fluxo biliar por cálculos ou parasitas. Então, vocês sabem, o fígado tem uns parasitas bem gigantes que ficam lá dentro, e esses parasitas ficam justamente nesses canalículos, e aí eles impedem o fluxo biliar normal. Ou colestase intrahepática, redução da produção de bile. Por quê? A gente já vai chegar lá, tá? Então, causas da icterícia: superprodução de bilirrubina, principalmente hemólise intravascular, doença hepática, que está reduzindo a captação e metabolização da bilirrubina, colestase, então uma obstrução ao fluxo normal da bile. Pode ser por parasitas, por cálculos, ou por uma redução de produção de bile no fígado. Então, essas questões aqui, ó, de doença hepática, reduzindo captação da bilirrubina, e essa colestase intrahepática aqui, estão relacionadas, normalmente, com o processo de regeneração do fígado. Então, o que acontece? Vocês sabem, o fígado ele tem uma alta capacidade de regeneração. Então, a gente pode, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, mas a gente pode remover até 2/3 do fígado de um animal saudável, e esse fígado ele vai se regenerar e voltar às suas funções normais. 2/3 do fígado, ou 1/3 do fígado, é suficiente para manter o animal saudável. Tamanha é a capacidade do fígado de fazer metabolização. Então, essas células, os hepatócitos, são extremamente eficientes, tá? E, além disso, eles têm uma alta capacidade de regeneração. Mas, se o fígado fica sofrendo lesões crônicas, ao invés da regeneração dele ser de replicação de hepatócitos, a regeneração hepática, a cicatrização hepática, pode se desenvolver como uma fibrose hepática. Então, se você tem uma lesão de fígado, tive hepatite. Qual que é a consequência a longo prazo da hepatite? A hepatite causa fibrose hepática. Em menor ou maior grau, dependendo da frequência com que essa hepatite atinge o indivíduo, ou do tempo de curso da doença. Então, a gente tem lá hepatite A, hepatite B, hepatite C. Uma delas é mais grave, eu não sei qual é, que tem um curso de doença muito mais longo. Então, como a doença ela se estende por um período maior, o fígado fica tentando regenerar, replicar só essas células que estão morrendo. Mas aí, como mecanismo de defesa, ao invés dele regenerar, ele vai fibrosar a área. Fibrosa, fala assim, essa área aqui não vai mais funcionar. Fibrosa,
Fibrose é o quê? A deposição de proteínas fibrinogênicas, não, proteínas do tipo fibrina mesmo, ficam depositadas aonde elas se depositam? Entre o hepatócito e o sangue. Ficam depositadas aqui, ó. Então, isso aqui é um fígado normal, hepatócito e sangue, com poucas proteínas do tipo colágeno presentes nesse espaço, que é chamado espaço de Disse. Agora, quando a gente tem fibrose hepática, a gente tem a deposição de proteínas entre os hepatócitos e o sangue. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui é um processo de cicatrização, quando a lesão é muito crônica em cima desses hepatócitos. Aí, deposita fibras aqui, proteínas, para reduzir a agressão que está vindo desse sangue. E aí, o que acontece? Se eu estou depositando fibras, proteínas, entre os hepatócitos e o sangue, qual que é a chance que esse hepatócito vai ter de entrar em contato com esse sangue? Qual que é a chance que esse hepatócito vai ter de fazer a secreção da bile para os canalículos biliares se ele tem um monte de proteína depositada aqui nessa região? Ele fica mais... essas atividades ficam prejudicadas. Então, aí vem as consequências da fibrose hepática. Tá? Então, ó, regeneração hepática ocorre? Ocorre muito bem, perfeitamente. Tá? Um terço do fígado regenera o fígado inteiro. Não tem a mesma disposição dos lóbulos. Muda a disposição dos lóbulos, mas regenera. E continua funcionando normal. Só que se a gente tem um animal sofrendo agressão crônica do fígado, o fígado vai se defender contra essa agressão. Como? Fazendo cicatrização, que é do tipo fibrótica. Então, faz fibrose hepática. O que a fibrose hepática causa? Aumento da matriz extracelular, é isso que eu estou mostrando aqui. Essas proteínas se depositam no meio extracelular. E aí o que acontece? Altera a constituição proteica, aumentando o quê? Fibras de colágeno também. Só que essas fibras de colágeno, elas vão bloquear o fluxo normal de moléculas através dos hepatócitos. Não tem como o hepatócito entrar em contato com o sangue e às vezes não vai ter como o hepatócito entrar em contato com os canalículos biliares. E aí o que acontece? A gente vai ter acúmulo dessas moléculas na circulação sanguínea. Tinha que ser metabolizado, não vai, intoxica o animal. Então, o fígado ele tem alta capacidade metabólica. Os sinais clínicos de doença hepática só vão aparecer quando a doença já está num nível bem avançado. Quando 2/3 do fígado já foi destruído. Tá? Então... Professora, pode falar. No caso de fibrose, pode acontecer de perder essa porção que tem essa fibrose, pelo fato dos hepatócitos não conseguirem se replicar tão bem, então ela acaba perdendo essa parte ou não? Ele continua funcionando, mas de certo modo menor quantidade? Isso. Ele pode continuar funcionando, mas em menor quantidade. Tá? Mas isso daí depende do nível da fibrose. Os hepatócitos continuam lá, mas só que eles não estão tendo acesso ao sangue. Entendi. Não, beleza, obrigada. Uhum. Daí o que acontece? Quando a gente tem uma fibrose hepática muito intensa, então lesões crônicas na vida desse animal, a gente chega no quadro de cirrose hepática. Então, a cirrose hepática, claro, está relacionada com a perda da matriz extracelular normal. É uma fibrose intensa e difusa do fígado. Os lóbulos hepáticos, eles perdem o seu formato natural, o órgão perde o seu formato natural. Causas, lesões crônicas, né? Então, alimentar por hepatotoxinas ou hepatite crônica, viral, bacteriana, parasitária, né? A gente tem parasitas que ficam nessa região, tá? E aqui a gente tem uma imagem, então, de um fígado com hepatite. Com cirrose. Se vocês observarem aqui fora, tem um líquido. Esse líquido é exudato causado pela hepatite. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Acúmulo de outros metabólitos. Tá.
que acontece? O fígado, por exemplo, ele é o órgão que produz as proteínas plasmáticas. As proteínas plasmáticas, elas aumentam a osmolaridade do sangue. Se o fígado entra num quadro muito grave de cirrose, ele vai perdendo a capacidade de produzir albumina, proteína plasmática. Menos proteína no sangue, menor a osmolaridade do sangue. Isso facilita a saída do sangue para o meio extracelular, inclusive fazendo quadro de ascite, devido ao comprometimento hepático. Esse animal aqui, se vocês verem, isso aqui que está em destaque aqui, ó, é o pâncreas dele. Esse pâncreas também não está com formato normal. Aqui, se vocês verem, ó, tem granulações aqui, tem essa coloração amarela, né? Então, isso aqui pode ser uma cirrose hepática associada com uma pancreatite, que a gente tem aqui essas deposições, esse exudato amarelado, né? No pâncreas do animal. Tá? Pâncreas é o que a gente vai estudar na sequência. Bom, olha o que acontece. Essa aqui é a histologia normal do fígado, todo bonitinho. Então, veia central hepática. Aqui na lateral, a gente tem artéria hepática, a gente tem veia porta hepática e os ductos biliares para drenar a bile. Aqui no meio dos hepatócitos, a gente tem os ductos biliares, a gente não consegue ver exatamente. E além dos ductos biliares, os sinusoides hepáticos, por onde tem hemácias passando. Aqui dá para ver, ó, um conjunto de hemácias entre os hepatócitos. Quando a gente tem o fígado com fibrose, a gente tem uma mudança completa da histologia. Então, ele não tem mais aquela organização tecidual adequada. Ó, Esté, isso que você perguntou. Então, isso aqui são hepatócitos. Eles estão ali se proliferando, mas eles não têm mais organização adequada para eles poderem executar a sua função normal. Isso aqui é tudo tecido fibrótico, tudo resultado da fibrose. Então, os lóbulos, eles perdem a sua organização. E a partir disso, por mais que você tenha hepatócito funcional, você não tem organização estrutural suficiente para você poder executar as funções de forma adequada. E por isso aparecem tantas complicações da cirrose hepática. E uma vez que o tecido está fibrosado, ele não vai ser regenerado. Aquela região que fibrosou, é cicatriz. Não vai ser regenerada. Daí, se a gente tem um quadro de cirrose hepática, o animal está num quadro de insuficiência hepática grave. Mas a insuficiência hepática, ela tem vários níveis, né? No caso de cirrose, é muito grave. Mas um animal que se alimentou no final de semana com um monte de gordura, carne, comida, ele pode apresentar um grau de insuficiência hepática leve, né? É uma agressão que o fígado dele está sofrendo, tá? E aí, se esse animal chega lá para você e você vai fazer um exame bioquímico no sangue dele, você vai ver que tem lá as enzimas hepáticas alteradas também. Bom, então aqui, ó, 2/3 do fígado pode ser removido sem sinais clínicos, a gente já falou sobre isso, e ocorre regeneração em dias. Mas quando essa insuficiência hepática é intensa, quais são os sinais clínicos que os animais apresentam? Encefalopatia hepática, distúrbios do fluxo biliar com resultante hiperbilirrubinemia, distúrbios metabólicos, alterações hemodinâmicas, manifestações cutâneas e manifestações imunológicas. Então, olha lá. Encefalopatia hepática, o que é isso? Então, são sinais clínicos de distúrbios neurológicos que vão aparecer no animal que que está com insuficiência hepática. Que perturbações neurológicas são essas? Então, a alteração da consciência, anormalidade comportamental, ataxia, andar em círculos, apoiar a cabeça contra as superfícies, confusão e estupor, coma profundo e morte, se essa doença não é tratada. As causas da encefalopatia hepática. Então, é um acúmulo de amônia e outros metabólitos, não tem ainda descrito exatamente qual que é a fisiopatologia da doença, mas acúmulo de metabólitos no sangue levam à intoxicação do sistema nervoso central.
E aí esse animal perde função cognitiva e começa a apresentar esses tipos de alterações. Então, isso aqui é quando, lembrem, para o fígado chegar a apresentar insuficiência, a gente tem que ter perdido já uma grande parte do seu tecido normal. Então, chegando à encefalopatia hepática. Alterações hemodinâmicas no próprio órgão, o que acontece? Então, na insuficiência hepática, a gente tem tecido cicatricial, tem fibrose. Essa fibrose difusa, espalhada por todo o órgão. Se a gente tem fibrose acontecendo, a elasticidade do tecido, ela se perde. Com isso, os vasos sanguíneos, eles ficam mais rígidos também. E aí, o que acontece? A gente tem uma resistência ao fluxo de sangue através do órgão. Sangue é assim, se eu não estou conseguindo passar por aqui, eu vou fazer angiogênese, produção de novos vasos sanguíneos para desviar essa região. Isso é normal. É que nem varize. Ah, tem varize ali. Se aquela região da veia principal que está com varize não está mais tendo um fluxo sanguíneo adequado, o que acontece? Criam-se novos vasos pela periferia. Esses novos vasos, eles são delicados. E aí o que acontece? Com o tempo eles se rompem. Isso na varize. Com o tempo eles se rompem. E aí a gente tem as microvarizes em torno ou muito próximos ali da região onde a gente tem varize. Então os vasos sanguíneos fazem isso. Não tem fluxo normal adequado em uma região, eles desviam. Então, ó, desvio de... Só que daí o que acontece no fígado? Se o fígado tá rígido, com fluxo de sangue dificultado, aquele sangue que está vindo da veia porta hepática vai se direcionar diretamente para a veia central. E aí para o corpo. E aí o que a gente vai ter? Uma metabolização inadequada do que está vindo do fígado. Tá? Esse quadro de fibrose aqui leva a uma hipertensão intrahepática. Essa hipertensão intrahepática, além de estar associada com o desvio, induzir o desvio de sangue, ela também vai fazer com que tenha maior produção de exudato nessa região, porque o sangue tem mais dificuldade de sair. Então, acaba que ele extravasa para as regiões em torno extravasculares. E aí, o fígado vai aumentar de tamanho. Então, ele aumenta de tamanho, ele fica edematoso, e isso também propicia a formação da ascite. Então, redução das proteínas plasmáticas e acúmulo de sangue dentro do fígado devido à fibrose que aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo, isso acaba levando à produção de exudato. Esse exudato vai se acumular em várias partes do corpo, dentre elas, mais acometido, a cavidade abdominal. Então, sai muito líquido do fígado e a menor quantidade de proteínas plasmáticas diminui a osmolaridade do sangue, que permite o extravasamento de líquido para o meio extravascular. Aumentada, então, ó, pela hipoalbuminemia. Fotossensibilização ou lesões de pele. A redução da metabolização hepática acaba levando alguns animais a apresentarem fotossensibilização. Mas isso está associado com a ingestão de plantas e de micro-organismos que produzem substâncias tóxicas que, uma vez não metabolizadas pelo fígado, vão causar fotossensibilização. E aí, aqueles animais que ficam a campo expostos ao sol apresentam essas lesões aqui bastante intensas na pele. E isso está relacionado com função hepática, ou com a disfunção hepática, tá? Bom, além desses fatores aí de funcionamento endógeno do corpo, de funcionamento do fígado mesmo, levando a essas alterações que a gente viu, a gente tem outras portas de entrada para micro-organismos e toxinas no fígado. Que portas de entrada são essas? Então, via sanguínea, via hematógena, então um vírus que você ingere ou que você inala, eventualmente pode chegar a acometer o fígado também. Via biliar, então a gente tem
esses ductos biliares, eles estão expostos no lúmen intestinal. E no lúmen intestinal a gente tem bactérias. E aí o que vai acontecer? Essas bactérias migram através do ducto biliar para dentro do fígado. E daí lá no fígado causa uma infecção. Ou penetração direta, sei lá, um acidente, que a gente teve esmagamento de fígado, bovinos que tem a retículo-peritonite traumática, né? Então pode causar alteração de fígado também. Absorção intestinal diretamente ao fígado, né? Então, sistema porta-hepático, toxinas e bactérias. Veia umbilical, então em neonatos. A gente tem que tratar muito bem o umbigo dos neonatos, porque a partir dali existia um fluxo sanguíneo materno que ligava o umbigo do feto até o fígado. Né? Existiam ali vasos sanguíneos umbilicais, veias umbilicais que levam o sangue que vem da placenta diretamente para dentro do fígado. Então, se a gente não trata bem o umbigo do animal, ele vai ter alteração hepática também. E parasitas e bactérias, né, que estão presentes ali na árvore biliar. Então, esses parasitas intestinais que migram, né, lá do intestino para dentro do fígado, enfim. E essas bactérias também que fazem esse mesmo percurso. Tranquilo, galera? Tá indo, Pro. Tá indo? Muita doideira, mas tá indo. É massa, né? É massa. Eu acho legal pensar, tipo, nessas doenças hepáticas aqui. Desse jeito, né? Digam. Eu vou parar por aqui hoje, porque já é 11h20. Teria mais pâncreas, mas aí a gente termina pâncreas na próxima aula. É difícil. É a primeira vez que vocês talvez estejam vendo, assim, né? Com tanto detalhe. A neoplasia da minha mãe é nos ductos biliares. Ah. E aí, o que está acontecendo com ela, Regi? Eles só funcionam porque ela usa um stent que foi colocado nos ductos biliares, porque senão acontece a obstrução e acontece tudo aquilo ali. Não vai para o intestino, ela não tem esse processo todo que a professora falou realizado, acumula bilirrubina e ela fica com icterícia. E como que ela tá, Regi? Ela tá bem? Tá bem, daí ela teve recentemente, como ela parou de fazer as químios porque ela estava muito fraca, ela perdeu muito peso e influencia bastante nessa parte, esses problemas, né, do fígado e pâncreas. Não, do fígado né, e aí ela teve um aumento de novo na neoplasia que empurrou o stent do lugar, tirou. Daí ela teve mais um quadro de icterícia. E daí tiveram que colocar outro stent para poder funcionar de novo, senão não funciona. Só que isso aí seria, entre aspas, era fazer uma cirurgia, reconstruir, segundo eles falaram, né? Os médicos falaram. Só que no caso dela não pode, porque ela tem metástase pulmonar. Eles falam que ela não vai aguentar fazer a cirurgia mais por causa do pulmão, porque o do pulmão, ele diz que o poder de evolução é muito grande se precisar, no caso, se o pulmão precisar trabalhar mais, né? Que coisa. Ela chegou a apresentar algum quadro de encefalopatia hepática, agora que você sabe o que é? Confusão mental, perda de equilíbrio. Apresentou? Sim, apresenta. Ela não consegue nem andar direito, tem bastante dificuldade, fica tonta. Quando ela ficou assim, que foi obstruindo, que a neoplasia obstruiu, antes dela ficar ictérica, ela começou a falar umas coisas nada a ver, assim, tipo, ficou bem confusa, assim, a cabeça, a gente ficou assustada, achando assim que era Alzheimer junto, né? Mas ela começou a fazer bastante confusão. Daí eu falei, mãe, não tá bem, vamos pro médico. E daí, quando eu levei ela, cheguei no outro dia, a esclera do olho dela, eu já vi que já estava alterando a cor. Eu falei, vamos pro hospital, porque com certeza esse negócio aí saiu do lugar. E dito e feito, tiveram que internar ela de novo, e daí só foi piorando, porque daí teve que fazer todo o processo. Via endoscopia que é colocado esse stent. Só que eles não conseguiram tirar o outro do lugar.
Eles não conseguiram fazer a retirada, devido à massa estar muito grande, a massa da neoplásica ali, né? Então, eles não tiraram, só colocaram outro no lugar, para poder funcionar os ductos biliares, e ela não acontecer isso que a professora falou. Quantos anos que ela tem, Regi? 68. Só que ela tá pesando 32 quilos. Meu Deus. Ela tá muito fraca, ela não pode mais fazer químio, enquanto não melhorar. E daí agora ela passou para uma equipe, um hospital que é junto com o Erasto Gettner, de Gistro, não lembro o nome direito, mas para eles fazerem um acompanhamento para ver se ela melhora a imunidade, ganha mais peso, para ela poder voltar para químio. Senão, os médicos falaram que ela não vai mais aguentar fazer as químios. Daí ela vai morrer com as químios, porque ela tá muito fraca. Que situação. Obrigada por compartilhar com a gente, Regi. Sei que é um assunto delicado. Mas obrigada por compartilhar com a gente. Acho que para a gente é enriquecedor, né? Ouvir esses relatos assim, embora a gente tenha completamente o respeito, né? Em relação à situação que vocês estão passando. E ela me pergunta muito, sim. Ela já me perguntou, inclusive, o que está acontecendo dentro dela para estar parecendo isso, né? Eu vou ter que ouvir, eu vou ter que assistir de novo essa aula, eu acho. Mais uma vez, porque para mim poder entender, porque daí eu volto, presto atenção de novo, que a professora acaba falando, tendo que falar mais rápido, para mim poder entender certinho e poder falar para explicar para ela, que ela gosta de saber. Isso, é bem isso mesmo. Eu também tenho uma parente que só que ela tá com esclerose múltipla. E daí ela queria entender o que estava acontecendo e tal. Daí eu montei uma aulinha e eu falei para ela assim o que estava acontecendo. Ela não gostou muito de saber, não. Foi bem triste. Ela gosta disso, ela é bem curiosa, assim, ela quer saber o que está acontecendo para poder entender o que é. Legal, legal. É porque ela é professora.